Estamos aqui para te ouvir, apóstolo. Diante de mais um pastor que transicionou da adoração para a palavra, meus amigos. Sério? Vai ter um bônus, Eu será? acho que tem um negócio aí na nação aí, ó. Vamos ter uma palhinha hoje? Também uma foi isso, né? palhinha Começou mais dos um louvor membros? ali, né? Começou na Conta a adoração. tua história, pô. Foi, sabe por quê? Quando eu comecei, quer dizer, tocava desde adolescente, mas quando eu comecei o Projeto Vida em 92, eu comecei primeiro uma banda, né? Um pessoal do louvor, não sei se chama banda mais hoje, mas era banda na época. Não era conjunto. A federação já recolheu. Era não, conjunto. Ele aprendeu da federação e patenteou ainda. Eu sou o presidente da confederação. Aliás, depois vamos falar desse assunto. Vamos falar desse assunto. O que a confederação já recolheu? Vamos lá. Legal. Mas, o que acontece? Eu comecei tocando. Mas tem um ponto bem interessante de falar aqui. O Projeto Vida começou, era numa garagem, tinha pouquíssima gente. E quando que explodiu? Eu tinha um músico comigo, eu toco violão, né? E, inclusive me sustentava dando aula, porque eu tinha passado um tempo no ministério, como missionário e tal. Eu fui numa... Você dava aula? Dava aula de música, de violão, né? Na área de harmonia. O que acontece? Eu comecei a chamar alguns caras para tocar comigo, na igreja ali, grupinho, tinha 20 pessoas ouvindo e 3 aqui tocando. A igreja era muito nova e eu precisava fazer um evento para comprar uma bateria para a igreja. Aquela coisa, faz uma feijoada, arruma o dinheiro e vai comprar bateria. E eu fui num lugar chamado Forte Rag Dance pedir as cadeiras emprestadas. Era a boate mais famosa que tinha entre Volta Redonda e Barra Mansa, Chico Pansardi. A esposa dele é evangélica, inclusive hoje é minha ovelha. E na época eu soube que ele, por um motivo, ele tinha essa disposição altruísta, né? Aí eu estou lá, tinha um Fusca, eu fui pegando as cadeiras, tirei os bancos, fui colocando as cadeiras. Falei, poxa, eu sou obrigado que eu vou usar essas cadeiras. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou. Aí ele disse o seguinte, minha esposa é louca para fazer um culto aqui, mas eu não achei nenhum pastor louco para fazer. Eu falei, acabou de achar. Aí o que eu tinha? Uma banda que estava começando e eu comecei a fazer um culto na boate uma vez por mês, às segundas-feiras. E foi ali que o Projeto Vida explodiu, ou seja, falaram mal pra caramba da gente. Mas como a gente não era nada... Isso era que ano? 92. No. 92. Foi ali que deu certo. Nós falaram tocamos, muito mal da gente. Falaram mal demais, falou que era o anticristo chegando. A igreja não tinha nem 6 meses ainda, ninguém ia numa igreja. Quase ninguém. Depois daquele momento, falando tão mal, e o pessoal começou a anotar na porta quem que seria excluído. Aí excluíram muito músico, né? E eu fui recebendo aquele pessoal. Como assim excluído? Porque o Quem seguinte, ia? Porque o pessoal que ia, porque na verdade não tinha essa comunicação de hoje. A gente colocava aquele grude assim nos postes e tal. Tudo o cara deu para mim. Lambi-lambi. Lambi-lambi, aquela sonzeira de PA enorme. Quanto mais, melhor. De menos é mais. Mas na época era aquele negócio. E o primeiro culto, eu esperava ter umas 200 pessoas, foram 1.500. Nossa! Eu me lembro que eu estava num camarim, cara, assim, aquele mau cheiro de bebida e tal. Porque era Primeiro culto, primeiro 1.500. culto, mas não é da minha igreja. A igreja era na garagem. Aí esse lugar, o evento se tornou curioso para todo mundo. Então veio tudo que é gente, crente, não crente, desviado e tal. Só que eu estou aqui com o meu pessoal orando, que era o único grupo que eu tinha, eu falei, estou com medo de... Puxa o mic. Estou com medo de... Pode puxar aqui. Não, tranquilo, eu estou com medo de entrar, porque não vai ter ninguém. Luz tudo apagada. Aí eu comecei lá... O senhor não sabia o que estava rolando. Não, estava no camarim aqui orando e tal, na guerra espiritual, mas assim, eu não tinha quase ninguém ainda. Era eu, minha esposa e alguns músicos que tinham vindo. Aí quando eu pego o violão e começo lá no si menor, pelo Senhor, Já começou na guerra. Sim, o teu exército. De repente eu começo a ouvir um vozeirão, todo mundo. Aí acende a luz, que está lotado de gente, lotado. E foi ali uma explosão. E muita gente foi para criticar, muita gente foi para ver. Mas o ambiente foi difícil de administrar ainda ou não? Aí liberou rápido? Aí liberou. Aí Deus abriu. Que legal. Deus garante, né? Deus garante. Foi só dar o si menor ali, o resto foi começar pelo seu da Demar ali, naquela coisa da época, né? Não é da sua época. Isso aí. E a galera boa. Chimalzinho. Isso aí. Aí a gente tinha um tal de um bongozinho que a gente usava também e tal. Tinha um rotontão, sabe? Sei. O negócio. A federação recolheu tudo isso, mas na época tinha. Então ali explodiu. Então você estava falando sobre músico, né? E eu achava que eu não ia ser um pregador, porque eu sou apaixonado por música. E ali eu fui me envolvendo muito cada vez mais, e cheguei a gravar e tal, mas o meu foco era a igreja local.
Aí, na época, já saímos da garagem, fomos para o galpão, aí tinha o Louvorzão Projeto Vida todo sábado, aí lotava de jovens. E eu que levava tudo isso aí. Só que um dia Deus me pediu para parar. Eu fiquei 1 ano administrando isso aí, porque eu olhava minha tela mental, é futuro, era gravar, ser músico, era essa linha. Eu não, a questão de quanto talento eu teria para isso, eu não estava dimensionando, mas eu queria me envolver e dedicar a disciplina que eu tenho hoje na música. Só que Deus me pediu porque algumas coisas estavam muito claras. Primeiro, que eu estava virando uma tampa para o pessoal. A minha atuação, eles já estavam me acompanhando por respeito, porque eu já comecei a ter gente que tocava bem melhor do que eu. Mas eles seguravam a onda para poder dizer, deixa o pastor, vamos acompanhar. E eu percebi que quando eu solto, o pessoal explodiu, porque eu estava meio que travando. E até um negócio legal o pessoal pensar, porque muita gente monopoliza coisas e até acredita que você vai estar sempre na mesma posição. E, na verdade, você tem que ter o poder, nem o poder, a coragem da mudança. Louco. Porque o dom, ele tem muito a ver com aquilo que está dentro de você. Mas o dom também é a necessidade do ambiente. Então, você pode muito bem dizer, Brunão, eu só vou cantar, e se Deus pedir outra coisa? Aquela história de Elias. Fogo, depois eu quero água. Peraí, fogo para água. Peraí, fogo, o cara fazia oração de 30 segundos, você sabe disso. Se eu sou homem de Deus, cai a fogo. 50 caras morreu na frente dele. Nem fazia força. No Monte Carmelo, fez oração, fogo caiu e água, meu amigo. Botou a cabeça entre as pernas, o cara teve que pedir discípulo para ajudar. E nuvem, tem algum sinal, tem não sei o quê. O que era aquilo? Deus mudando o registro dele. Cara, você sabe muito bem fechar o céu, mas eu quero que você abra o céu agora. Porque ele sabia orar e o céu fechava, não chovia. O cara tinha uma palavra, só que de repente Deus falou, eu quero chuva. Senhor, mas 7 tentativas para poder cair. Só que fogo não. Porque quando você age no teu dom, no teu chamado, flui. Você está aqui, a gente falando aqui, vai. Agora, vamos entrar numa linha que a gente não é muito bom. E eu não tinha perspectiva de ser pregador da palavra. Eu gostava de Bíblia, mas não tanto para isso. Mas foi uma maravilha. Encostei o Takamine, meu é 30, nylon, tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Tá lá. Memorial. E a galera ainda pega para estúdio, hein? É? Posso, me empresta, porque o timbre dele é muito timbre bom. Dele é bom. Não sei se é para agradar, mas tudo bem. Mas aí eu comecei a me dedicar, a mesma expectativa que eu tinha com harmonização, com aquela coisa toda, eu me dediquei à Bíblia. E aí já era, meu amigo. Espero que Deus não mude de novo. Porque o violão agora, meu amigo, é só para tocar o básico, né? Já foi. Mas a percepção não acaba, né, Brunão? Porque aí você acompanha os músicos, você acompanha a igreja. A questão da adoração, o pastor ser adorador faz muita diferença mesmo. Porque você acaba que você entende essa importância que tem no decorrer, na caminhada da igreja. Então foi isso. Não sei dimensionar quando não, mas muitos anos atrás eu fiz essa transição, que no início foi meio estranha, né? Porque viajava com banda, eu dirigia. E esse por ser o pastor adorador não tem a ver com ser o pastor músico, né? Ou dado ao ministério de louvor, mas desse coração adorador, né? Com toda certeza. Esse coração mesmo. Claro, porque não é só questão de você entender da música, e também não é questão só de você gostar de música. É que desde que eu entrei no seminário, eu enfurnei na questão do tabernáculo. Eu tive um professor, ele era um alemão, chamado Ernesto Schluckbier. Esse cara era um engenheiro mecânico, e ele resolveu fazer teologia e veio para morar no Brasil dar aula para a gente. Acho que eu veio para isso. Esse cara dava aula para nós, ele queria saber a metragem das portas, não sei de quê e tal. Então, eu virei um nerd em relação ao tabernáculo de Moisés. Isso lá no seminário com 17, 18 anos de idade. Então, quando vê aquela visão de comunidade de Goiânia, lá atrás, que tudo era baseado na visão levítica, né? Porque a ideia... Hoje a gente não usa mais esse termo, mas quando começamos a falar do ministério levítico, cara, nós estamos falando de 86, 87, isso foi uma revolução, porque a gente cantava inário, né? Você não tinha essa noção do que é você servir. Movimento até criticado. Né? Muito, quer dizer. Então, esse negócio, a visão que eu tinha, o conhecimento teológico que eu tinha com a visão musical, isso é o que você falou. Não é só gostar de música, é adoração. É você compreender esse ambiente da adoração, que até hoje, eu choro, cara. Poxa, eu choro. Tem jeito. Quando você está diante de uma... Não é questão de uma boa música só,
Mas quando você consegue chegar a essa conexão Um ambiente. de um né? ambiente, de um bom som, eu chego a dizer, poxa, eu pagaria por isso.